Feliz sábado, irmãos. Hoje eu irei falar para vocês sobre o estudo da lei. É o tema que a gente aprendeu nessa semana na lição. E como eu estava estudando sobre esse tema, eu achei um livro, na verdade não é um livro, é um estudo. E lá ele tinha um assunto sobre as leis. E eu descobri que na Bíblia há 4 tipos de lei. A primeira lei é a lei civil, que é a lei do casamento, da união, do divórcio. Essa é a lei civil. A segunda lei é a lei da saúde, que é a lei do que você pode comer, do que é puro, do que é impuro. E também tem a lei cerimonial, que é a lei de Moisés, conhecida como a lei de Moisés na Bíblia. E a lei moral é os 10 mandamentos. E naquela época, os fariseus, eles falavam muito de seguir a lei de Moisés. E essa semana, como eu sempre estudo a lição com a minha família de manhã, começou a falar da lei de Moisés, da lei de Moisés, da lei de Moisés. Aí eu perguntei, o que será que tem nessa lei de Moisés? Será que é os 10 mandamentos? Aí meu pai falou, não é os 10 mandamentos. Aí eu fiquei curiosa, né? Falei assim, como que agora eu vou estudar isso e como que eu vou achar? Aí esse livro apareceu e eu li ele. E neste momento eu quero que vocês abram a Bíblia em Colossenses. Colossenses 2,14. Colossenses 2,14. Quem achar pode ler para mim, por favor? Alguém pode ler? Tendo cancelado o espírito de divina que era contra nós e que constava de ordenanças do qual não prejudicial. O que esse verso quer dizer a nós? Nessa lição, o que eu aprendi também foi que Jesus, quando ele veio na terra, ele também guardava a lei. E agora eu quero que vocês abram em Deuteronômio 31. Deuteronômio 31, 13. Deuteronômio 31, 13. 13. E para que seus filhos, que não conhecerem nada dessa lei, possam ouvir e aprender a temer ao Senhor vosso Deus, enquanto viverdes na terra, a qual ides passando o Jordão para possuí-la. Aqui o Senhor está falando que aqui foi na época de Moisés, quando ele estava lá no deserto. E aqui Deus estava falando que o povo tinha que temer a ele. E como a irmã falou aqui na lição, esse temer não é assim ter medo dele, não é se esconder dele. Na lição se eu não me engano, quarta-feira. Então, aí eu fui estudar com a minha mãe e meu pai, e o que a minha mãe falou? Ela falou assim, quando a gente adolescente faz alguma coisa que não agrada a nossa mãe, ela fica muito brava. O que a gente começa a ter e ela fica passando assim por você? A gente tem o quê? Medo, né? Medo, vai que ela dá um tapão na gente, do nada. Então a gente tem medo dela nessa hora. E aí ela falou assim, mas e se um dia um ladrão entrar na nossa casa e apontar a arma para sua mãe? O que você faria? Aí eu falei, eu com certeza ia te proteger, né? Aí ela falou, então, esse é um temor que a gente tem que ter por Deus. Por quê? Porque a gente não tem que ter medo dele, a gente tem que respeitar ele e servir. E agora, para explicar o verso de Colossenses, eu criei uma tabela aqui e eu vou explicar para vocês qual que é a diferença da lei moral, que é os 10 mandamentos, e da lei cerimonial, que é a lei de Moisés.
Primeiro, a lei moral existia desde o princípio do mundo. Quando eu li isso, eu fiquei pensando, como assim existia desde o princípio do mundo? Aí eu fui pensar bem, e se você for ler a história de Adão e Eva, você vai ver que o quê? Os dois eram puros, não eram? Eles obedeciam a palavra de Deus. Ou seja, desde o princípio, desde lá do céu já existiam os 10 mandamentos. E na minha cabeça só passou a existir depois que Moisés recebeu lá no Monte Sinai. A lei cerimonial passou a existir de forma escrita no Monte Sinai com o tabernáculo. Ou seja, aqui já dá para ver que a lei de Moisés, que eles falavam, era uma lei que se usava no tabernáculo. 2. A lei moral foi escrita pelo dedo de Deus, que foi os 10 mandamentos. A lei cerimonial, ela foi escrita por Moisés no livro. 3. A lei moral, ela foi colocada dentro da arca do concerto, que são as 2 tábuas de pedra. A lei cerimonial, ela foi colocada ao lado da arca do concerto. 4. É chamada de lei de Deus. A lei moral é chamada de lei de Deus. E a cerimonial é chamada da lei de Moisés. Aí foi que eu pensei. Aí está o problema que eu estava confundindo. Por quê? Na época que os fariseus, eles tinham ainda o tabernáculo, o templo, aí eu gosto de ler algumas histórias, sabe? E eu sempre via lá, na lei de Moisés está escrito isso. Aí eu fiquei pensando, com certeza essa lei de Moisés é a lei dos 10 mandamentos, né? Aí depois que meu pai falou que não era, aí eu fui pesquisar. Então se não é a lei dos 10 mandamentos, eu vou ver o que é. E então foi que eu percebi que a lei cerimonial, que é a lei do templo, essa era a verdadeira lei de Moisés. 5. A lei moral. Seu propósito é mostrar o pecado. Lei cerimonial. Seu propósito é mostrar o remédio para o pecado. 6. É imutável e eterna. A lei moral. A lei cerimonial era uma lei temporária. 7. Jesus guardou e mandou-nos guardá-la. Essa é a lei moral, que são os 10 mandamentos. Perdeu a validade com a morte de Jesus. Essa é a lei cerimonial. Não foi abolida, é a lei perfeita da liberdade. É a lei moral. Abolida na cruz é a lei cerimonial. Ordena que guardemos o 7º dia da semana, o sábado. É a lei moral. Ordena guardar 7 sábados que caíram em diferentes dias de semana. Lei cerimonial. Por que eu fiz essa tabela? Porque eu achei interessante a gente saber que muitas vezes a gente confunde muitas coisas da Bíblia. Só que tem um verso que fala que examinai tudo e retende o que é bom. E eu falei assim, pra mim esse estudo é bom, porque eu vou aprender mais do que aconteceu lá atrás, por que os fariseus eles gostavam de seguir a lei de Moisés. E aí eu pensei num exemplo. Na época, quando os fariseus eles estavam cuidando do templo, e quando Jesus veio à Terra, eles não acreditaram em Jesus, né? Eles falaram que Jesus não era o rei. Por quê? Porque Jesus era simples, ele fazia o bem para as pessoas, ele fazia milagre. E os fariseus, eles, quando falavam que adoravam a lei, que Deus estava, Jesus no caso, estava, como se fala, contrariando a lei de Moisés. Por quê? Eu vou dar um exemplo aqui. Na época, Moisés, quando o povo de Israel estava reunido lá no deserto, ele falou assim, que era permitido o divórcio. Aqui que os fariseus falaram, já que é permitido, a gente vai aproveitar. E o que eles faziam? Eles iam, divorciavam das esposas idosas, que já estavam idosas, deixavam elas de lado. E o que eles faziam? Pegavam e se casavam com as mais novas. Aí quando meu pai falou isso, eu falei, não acredito que eles faziam isso. Aí ele falou, faziam. Eu fiquei chocada, porque, né?
pecado era tão grande e eles cuidavam do templo. E a gente sabe que cuidar do templo é muito sagrado. Quem limpa a igreja, quem arranja as flores, quem organiza tudo, não é gostoso fazer isso? Mas tem que ser feito com muita reverência, não é? A irmã da nossa igreja, a Mara, ela, quando você chega na igreja, e a igreja é grande, você chega na igreja, tá perfeito, tem um monte de flor bonita, e eu fico muito assim, impressionada, né? Como ela ama cuidar da igreja. E aí, quando meu pai disse que os fariseus faziam isso, justo aquelas pessoas que cuidavam do templo, eu fiquei assim, não acredito, gente, não acredito. Por isso que eu não acreditava em Deus, por quê? Porque eles não obedeciam a lei de Deus. Vocês acham importante obedecer a lei de Deus? Muito importante. Às vezes é difícil? Muito, né? Que nem a irmã, eu não sei o nome dela, a irmã que estava passando a lição. Marielle. Então, como ela disse, amar o próximo é muito difícil, não é? Gente, eu na escola, quem já estudou comigo, sabe que às vezes, quando eu era mais nova, eu era muito encrenqueira. É sério, eu era muito encrenqueira. Gente, qualquer coisa que uma menina fazia e eu não gostava dessa menina, eu já pegava a birra. E o que aconteceu? Vou contar um testemunho pra vocês, tá? Eu tenho vergonha de falar, mas eu vou contar. Eu estudava no 7º ano, eu acho, no 7º. E eu cheguei de novata. E tinha uma menina baixinha, menor que eu, só que da minha idade. Aí eu cheguei lá, eu não sou a mais baixinha da escola. O que eu vi? A menina não gostou de mim. Por quê? Eu era muito fofa, eu dava oi pra todo mundo e ela era fechada. Ela só gostava de andar com as amigas dela. Então ela olhou pra mim e falou assim, eu já não gostei dessa menina. Aí eu fui tentar fazer amizade com a menina, né? Não deu muito certo não. Ela praticamente me odiou mesmo. E aí teve um dia que eu tava no ônibus e eu passei e essa menina me chamou. Aí eu falei, e a gente tinha acabado de brigar. Eu falei, ela quer fazer as pazes, né? Aí eu vou lá. E ela chamou com um sorrisinho, sabe? Aí eu fui descendo do ônibus, fui correndo lá na praça. Aí ela chegou lá, ela começou a me xingar. Ela começou, porque você olha como você fala comigo, porque você não sei o quê. Aí eu olhei pra ela e falei assim, oxe, tá bom então. Aí eu saí andando e aí eu entrei pra escola. Ela ficou olhando assim pra mim até eu chegar na escola. Eu falei, menina doida, gente. Aí tinha 2 meninas com ela que estavam rindo pra caramba da nossa cara. Imagina 2 baixinhas brigando. Gente, eu rio só de pensar nisso. E aí o que aconteceu? Naquele momento eu pensei que Deus me livrou, sabe, de uma briga. Por quê? Às vezes a gente podia se machucar. E bem na onde a gente estava, passava carro, era movimento. E eu pensei, gente, podia ter acontecido algo pior se eu não tivesse saído. Aí a menina que estava rindo foi lá do meu lado e falou assim, quando ela é chamada, não vai mais não. Eu falei, por quê? Eu pensei que ela ia fazer as pazes. Ela falou assim, não, ela queria te bater. Só que daí ela olhou pra você e ficou com medo. Aí eu falei, então que bom que eu saía, né? Mas daí eu comecei a me sentir. Ela tá com medo de mim? Vou me achar. E não deu certo, por quê? Ela olhou pra minha cara e falou assim, você vai no banheiro rapidinho? E eu tava comendo. Aí eu falei, tá bom? Aí eu já tava pronta pra brigar com ela. Aí eu cheguei lá e falei, o que você quer? Aí uma menina grandona me empurrou em cima dela. Grandona mesmo, empurrou em cima dela. Pra gente começar a brigar. Aí o povo de fora viu, começou a vir todo mundo. Elas vão brigar. E do nada chegou a diretora. E começou a procurar. E a gente correu. As 2 correu para um lado e não queria nem saber. E eu, como sou azarado, eu dei de cara com a diretora. Ela falou, pode ir para a diretoria. Eu falei, não, eu vou apoiar hoje, gente, eu vou apoiar muito. Aí eu cheguei lá, eu sentei e fiquei com cara de brava. Aí ela chegou, a diretora chegou sem a menina, né? Aí eu falei, cadê a menina, gente? A menina conseguiu escapar. E eu não, né? Como sou azarada, não conseguia escapar. Só que daí ela falou assim, senta aqui, Isabelle.
Aí eu falei, sentei, eu fiquei olhando assim pra ela. Ixi, lá veio coisa. Ela olhou pra mim e falou assim, você sabe que você tá errada, né? Eu falei, por que eu tô errada? Eu só cheguei lá no banheiro só pra ver o que ela queria. Só que a minha intenção era brigar com ela. Eu se fiz de dona. A minha intenção era só falar com ela. Eu ia resolver o que ela queria, só isso. Aí ela falou, você acha que eu sou tonta? Você acha que eu sou tonta de perceber uma menina encrenqueira que nem você não ia brigar com ela? Eu olhei pra ela assim, mas eu não faço nada nessa escola. Ela falou, mentira, Isabelle, já veio um monte de menina aqui reclamando de você. Aí na hora minha consciência foi pra baixo. Aí eu falei assim, gente, eu sou adventista e não sou um exemplo nessa escola. Olha a decadência. A decadência da pessoa, né? E aí o que aconteceu? Resumindo, no final minha mãe foi chamada. Gente, eu fiquei com tanta dó da minha mãe, porque era o pleno aniversário da minha mãe, ela foi chamar na escola. Aí depois, quando ela chegou lá, eu tava chorando tanto, mas tanto. Aí ela falou, que foi, filha, você tá doente? Aí eu, não. Aí ela, o que aconteceu? O que aconteceu? Aí a diretora, dona Vilma, você pode entrar aqui, por favor? Ela já olhou com aquela cara assim. Aí eu vou morrer. E aí o que aconteceu? Eu entrei lá e tudo, com ela e com meu irmão, porque o meu irmão também não é santo, ele fica olhando com aquela cara assim, ó, você vai morrer hoje, querida. Ele fica olhando com essa cara. E aí eu entrei lá e falei assim, ai gente, eu vou me acalmar aqui, não adianta eu chorar, senão eu vou apoiar na frente da diretora. Aí eu fiquei assim, ela, então, nós chamamos você aqui porque a Isabelle ia brigar com a menina. E nós estávamos chamando o pai. Só que a minha mãe, ela quis saber tudo na hora, sabe? Porque ela falou assim, ela ligou pra minha mãe enquanto eu tava chorando e falou assim, dona Vilma, você pode vir aqui terça-feira pra gente conversar? Aí ela falou assim, ah não, eu tô na cidade, eu vou agora mesmo. Aí eu entrei em desespero, eu queria voar ali. E aí ela olhou pra mim e falou assim, olha, eu vou chamar sua mãe, mas ela não vai te bater, eu prometo. Eu falei, você vai sonhando, você vai sonhando, você não conhece a mãe. Aí ela chegou e falou assim, a minha mãe já chegou com aquela cara que eu falei, e aí quando a gente entrou na sala, que meu irmão olhou assim pra mim, e a diretora começou a falar, minha mãe começou a chorar. Que era o aniversário dela e eu já tinha brigado muito naquela escola. E aí ela começou a chorar. Aí eu comecei a chorar também, porque eu fiquei muito triste com o que eu tinha feito. Moral da história. Depois disso, a menina foi embora, a gente se separou, a gente foi embora. Nunca mais eu briguei, graças a Deus. Eu pedi a ajuda de Deus para não brigar. E hoje, quando uma menina não se dá bem comigo, eu não falo nada. Eu deixo ela, ou eu vou começando a falar com ela, começo a ser amiga, sabe? E eu agradeço muito a Deus porque Ele me deu essa ajuda, sabe? De não brigar com ninguém, de ser uma menina educada. Mas a gente sabe que ser adventista nesse mundo não é fácil. Nós sabemos. Por quê? No trabalho é fácil? Não. Quantas vezes a gente já chegou a ver testemunhos de pessoas que eles precisavam sustentar a família, mas não tinha como trabalhar porque só tinha emprego no sábado. Mas mesmo assim, Deus ele ouviu a oração daquela pessoa e concedeu uma bênção na vida dela. E falando em oração, que é um assunto que eu também gosto muito e se encaixa na lei de Deus, nós sabemos que é muito importante obedecer a Deus, porque quando ele veio na Terra, ele foi tentado por Satanás. Aqueles 40 dias no deserto, ele foi tentado. E ele podia cair nas tentações? Ele podia, por quê? Porque ele virou homem aqui na Terra. Mas o que ele fez em vez de cair nas tentações dele? Ele orou, não orou? Ele se afirmou em Deus. E depois disso, ele venceu todas as tentações de Satanás. E onde ele está agora? No santuário, no céu. E vocês querem estar no céu? Sim. E falando de oração, eu vou contar uma história aqui que eu não sei se vocês conhecem. Eu já falei ela em várias pregações, gente.
Mas eu amo essa história porque... Sabe aquela pessoa que gosta de testar Deus? É o Michel Borges, que Respostas Incríveis da Oração? Não, qual que é o nome dele? Tá, o livro Respostas Incríveis de Orações. Esse livro, a gente tá lendo todo pôr do sol. E só que eu já tinha lido ele. E um homem que é parecido comigo. É Roger Manuel, isso. Um homem que é parecido comigo, esse Roger, gente. Por quê? Quando ele via que alguma coisa estava caindo, ou estava vindo coisa errada, o que ele fazia? Falava assim, vou colocar Deus em prova. Eu vou orar para ele para ver se ele vai me ajudar. E a gente leu uma história dele que ele estava no hospital porque ele tinha, o coração dele estava fraco. E naquele hospital, justo naquele dia, tinha um monte de pessoa morrendo. Um monte, veio a emergência, estava cheia. E o que ele fez? Ele falou assim, vou colocar Deus à prova. Vou falar assim, Deus, se você ama mesmo, o Senhor ama esses seus filhos, o Senhor, se for da tua vontade, que o Senhor cure todos eles. E tinha um idoso morrendo do lado dele e um jovem que estava quase morrendo também. Do nada, o idoso começou a respirar bem e a enfermeira, o que está acontecendo? Todo mundo está sendo curado nessa sala, é a mão de Deus que está aqui. Aí Roger já ficou feliz, né? Falou assim, ai, como meu Deus é bom. E aí, pensando em mim, o que eu fiz? Vou falar a verdade com vocês. Eu sou muito estabanada, de verdade. Eu tô aprendendo a ter mais responsabilidade, mas às vezes é difícil, porque eu, pelo menos, quando vejo alguma coisa legal assim que eu me encanto, eu fico distraída, né? E esse domingo passado a gente foi no parque de eventos. E aí a minha mãe falou assim, Isabelle, vai lá ver se o carro tá fechado. Aí eu falei, beleza, só que eu tava de patins. Aí eu falei, eu vou ter que tirar o patins pra ir lá embaixo. Aí eu tava com a chave no carro, coloquei no muro assim, ó. Eu vou abrir, fechar lá o carro e fui. E eu levei a chave. Aí quando eu voltei pra colocar o patins, eu deixei no muro de novo. Só que daí eu estava nada, só pensando em andar de patins. O que aconteceu? Deixou a chave no muro. E aí eu cheguei lá na minha mãe, os cachorros estavam fazendo mal zoar lá e a gente se distraiu. E eu nem pensando na chave. Aí minha mãe chegou no carro, Isabelle, cadê a chave? Aí eu dei pra senhora. Aí ela, você não deu a chave, Isabelle? Eu falei, dei sim, mãe, eu dei pra senhora na mão da senhora. Aí ela falou assim, você tem certeza? Eu falei, sim. Ela, então vai lá ver se não caiu. Aí eu fui correndo, aí não tinha. Eu falei, gente, e agora? A gente não vai sair daqui. Aí o que aconteceu? A moça chamou, ô menina! Só que não tinha ouvido. Aí eu chegando lá, a moça veio aqui, sua chave você deixou em cima do muro, sabia? Não sei se era sua, mas eu entreguei pra sua mãe. Eu falei, gente, como assim? Aí eu cheguei lá, minha mãe já com a cara de brava. Eu falei, eu nem falei desculpa, eu fingi que eu era coisa tontinha, sabe? Ela falou assim, Isabelle, olha que você falou que entregou na minha mão. Na minha mão. Eu fiquei com a cara de assustada. Ela falou, da próxima vez você presta atenção, para de ser irresponsável. Eu falei, desculpa mãe, eu vou tentar ser mais responsável, eu vou tentar prestar atenção. Só que eu vou contar uma história de muito tempo antes, que foi a história do meu aparelho. Eu acho que eu tinha uns 9 anos, 8, 9, por aí. E o que aconteceu? Eu tava comendo salgado, eu acho, e tava muito na cidade, muito mesmo. E eu falei assim, pra comer o salgado não tem como comer de aparelho, né? Claro. Então eu vou tirar ele e colocar no saquinho de salgado e dentro da sacolinha. Porque daí eu coloco ele no carro e vou lá pra minha avó. Tudo bem, eu fiz isso. Só que quando eu abri a porta do carro, só vi uma sacolinha voando assim, bem lentamente na minha frente. Eu falei, legal, tchau. E fechei a porta. Eu nem liguei, né? Aí eu cheguei lá na minha avó, comecei a conversar e tal. Aí a gente voltou pra casa. Quando a gente voltou pra casa, meu pai, que é muito insistente, perguntou assim, Isabelle, cadê seu aparelho?
Aí na hora eu arregalei o olho e falei assim, tá na bolsa. Aí eu fui lá ver, não tava. Aí eu falei, não pai, calma, tá no carro. Aí eu fui lá ver, não tava. Aí na minha mente passou aquela imagem da sacolinha voando lentamente na minha frente. Eu falei, pai, o senhor não vai acreditar. Aí ele, você perdeu o aparelho. Eu falei, então, é que na avó, a sacolinha voou na minha frente, eu esqueci. Aí ele falou, você perdeu o aparelho, Isabel. Aí eu fiquei em desespero, né? Porque é muito caro um aparelho, gente. E aí eu fiquei em desespero. E aí eu falei assim, minha mãe, ora, Isabel, ora que se você orar pra Deus, talvez você ache. Aí eu falei, tá bom, então eu vou orar. E fui indo orando da viagem de casa até aqui, da rua da minha avó, eu fui orando. E por incrível que pareça, quando a gente chegou na calçada, o aparelho, a gente quase pisou. O aparelho tava assim, ó, assim, bem, e tava chovendo, tava escorrendo água e tal. Só que o aparelho ficou ali, ele não saiu dali. Aí eu falei, não é possível que seja meu aparelho. Eu peguei na mão e falei assim, mãe, eu achei o aparelho. E eu fiquei muito feliz, por quê? Porque, né, eu achei meu aparelho. E eu fiquei muito agradecida a Deus por ele ter ouvido minha oração. E a lei de Deus, ela nos ensina muita coisa. E como a gente sabe, a lei de Deus é separada por duas partes, que é amar a Deus e amar o próximo. E eu coloquei um exemplo aqui sobre a lei de Deus e a gente vai abrir a Bíblia agora. Eu quero que vocês abram a Bíblia para mim em Mateus 5, 17 e 18. Agora a gente vai falar um pouquinho da lei, como ela é importante para a nossa vida. Mateus 5, 17 e 16. Ou 17 e 18. Quem se sentir à vontade pode ler. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que Cristo. Amém? Amém. Aqui fala que a lei é o quê? É eterna. Ou seja, se ela é eterna, ela sempre vai passar a existir. E a gente tem que obedecer ou não? Tem ou não? Sim. Sim, temos que obedecer. 2 João 1,6. Vamos, irmãos, eu quero que vocês participem para não deixar eu nervosa. Senão eu fico nervosa aqui. 2 João 1,6. Quem achar pode ler. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. Amém? Ou seja, como eu falei aqui, esse mandamento existia desde o princípio. Desde lá no começo, lá quando só existiam os anjos e Deus, já existia a lei dos mandamentos. E aqui fala que a gente deve seguir a lei. Agora vamos abrir em Apocalipse 22. Apocalipse 22, 18 e 19. Alguém quer ler? Alguém quer ler? Eu e a todo aquele que ouve a palavra da profecia desse livro testifico. Se alguns deles fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. Amém? 19. 9 também? 19? Não, pode deixar até o 18. 19 a gente lê depois. O que esse verso 18? O 18 fala pra gente. Porque eu testifico a todo homem que ouvir as palavras da profecia deste livro, se algum homem lhe acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas neste livro. O 19. E se algum homem retirar alguma das palavras do livro dessa profecia, Deus excluirá a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Nossa, que ruim.
Gente, imagina você aqui tá falando que se a gente não seguir a Deus, o que vai acontecer com a gente? A gente vai ser riscado do livro da vida. Vocês querem ser riscados do livro da vida? Ninguém quer. Todos nós queremos ir lá para o céu. E eu já falei que depois de ver Jesus, que é o que eu mais quero, e eu também tenho muitas perguntas para fazer para ele, depois disso o que eu vou fazer é dar um tibum naquele lago de diamante lá, de cristal. É a primeira coisa que eu vou fazer depois de conhecer Jesus. E por isso eu oro para Deus e peço ajuda dele para sempre estar no meu lado, me ajudando a obedecer suas leis e vencendo todas as tentações do inimigo. E aqui diz que a lei de Deus é imutável. O que significa imutável? É o que permanece e não muda. Se é aquilo que está escrito, é aquilo que vai ficar. Vocês podem perceber que o que Deus fala não tem volta? A gente já viu muitas profecias se cumprindo. Deus falou, vai ser assim. Foi diferente? Não foi. O que estava dito ali. Vamos em Mateus de novo. Mateus 22. Mateus 22, 37 a 40. Amém? Respondeu-lhe Jesus: Tu amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua mente. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo é semelhante a este: Tu amarás o teu próximo como a ti mesmo. Sobre esses dois mandamentos estão suspensos toda a lei e os profetas. Amém? Aqui esse verso se encaixa perfeitamente com o testemunho que eu dei na escola. Por quê? O meu exemplo era para mim brigar com a menina? Eu sendo cristã, acreditando em Deus, era para mim brigar com a menina? Não, o que era para mim fazer? Ir lá conversar com ela, explicar, não querer arrumar briga com ninguém. Mas o que eu fiz? Eu falei assim, já que ela não gosta de mim, eu não vou gostar dela. E isso é pecado? É. A gente está transgredindo a lei de Deus fazendo isso. Por quê? Porque está escrito na lei de Deus, amarás teu próximo como a ti mesmo. Agora vamos para Êxodo 31. Depois vamos para o último verso. Êxodo 31, 18. Acharam? E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as duas tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas com o dedo de quem? Irmãos, é importante guardar uma lei que foi escrita pelo dedo de Deus. Quem aqui tem vontade de ver Jesus lá no céu? Todo mundo tem vontade de ver Jesus lá no céu, né? E se ele escreveu essa lei, é importante seguir ela? Ou ele escreveu com o próprio dedo? É importante seguir? Muito. E para o último verso, Romanos. A gente vai abrir em Romanos. Eu separei bastante verso porque eu acho muito bom, né? Passear pela Bíblia, porque daí a gente vai aprendendo muitas lições. Então, vamos abrir em Romanos 7, 12. Romanos 7, 12. Quem achou pode ler para mim, por favor? Por conseguinte, a lei é santa, o mandamento é santo, e justo e bom. Amém? O que esse verso disse para nós? Que a lei é o quê? Santa, justa e boa. Aí a gente pensa assim, será que é tudo isso mesmo? Mas se você for pensar, às vezes a gente fala assim, a lei de Deus é chata. A gente tem que amar o próximo, tem que fazer todo o esforço, tem que ajudar, tem que fazer tudo isso. Mas aí você pensa,
Se você faz uma coisa boa para uma pessoa, você não se sente feliz por estar ajudando aquela pessoa? Então, e aqui diz que a lei dele também é justa. Por que é justa? Vocês sabem? Justa e boa. Por que vocês acham que ela é justa e boa? Porque Deus é justiça, foi Ele que fez a lei. Amém? Amém? Então, irmãos, resumindo tudo o que eu falei, irmãos, vamos pedir a ajuda de Deus, vamos pedir força para obedecermos a lei dele, porque querendo ou não, obedecer a lei é muito importante. Além de nós enchermos o nosso coração de esperança e salvação, nós ainda iremos ter o privilégio de chegar lá no céu e reencontrar nossos amigos, aqueles que a gente perdeu. Tem até um testemunho também que eu vou contar. Eu amo testemunho, como vocês podem perceber. Só que esse testemunho, assim, ele mexe muito comigo, porque a minha cunhada, ela ficou grávida e ela perdeu o neném com 3 meses.